Como criar um relacionamento com o cliente futuro. E é um tema bem simples, se você parar para pensar, bem simples, mas que grande maioria das pessoas erram. E a ideia é o quê? É que você consiga empreender de forma com que você consiga estar presente na vida do seu cliente e quando esse cliente estiver no momento de compra dele, ele comprar. Lembrando que um relacionamento não se cria da noite por dia. Não é fácil. Não é do jeito que a maioria das pessoas pensam. Imagine você. Você está atraído por uma pessoa, por um homem ou por uma mulher. E você não cria um relacionamento diário com a pessoa. E o que é relacionamento diário? É aquele relacionamento onde você pensa na pessoa, você lembra da pessoa. Você está sempre recebendo alguma coisa da pessoa. Quando você recebe alguma coisa da pessoa, fica quase que impossível de você esquecer a pessoa. É esse ponto que nós vamos partir. É assim. Hoje, pensando em redes sociais, a maioria das pessoas são cobertas por um monte de informação. Quando as pessoas vão nas redes sociais, onde elas procuram mexer no celular porque é viciante estar no celular, elas não buscam informações triviais. Elas não buscam informações que não vão ajudar ela. De alguma forma, ou ela quer saber da vida de alguém, ou ela quer falar com alguém. Esses são princípios básicos do ser humano. Não adianta você vir, você acordar cedo e achar que, tipo assim, vai ter uma receitinha. Não, não é receitinha. Mas antes de eu iniciar, de eu prolongar isso aqui, deixa eu falar para vocês. Esse é um quadro às 7h51 da manhã, onde eu abro a oportunidade para você que tem um negócio ou quer começar um negócio e não tem ninguém para conversar sobre como fazer esse negócio crescer da melhor forma. Então você pode mandar a solicitação para mim e entrar ao vivo e falar qual que é a sua dúvida, como que você pode fazer 50k em um, como que você pode resolver o problema da sua empresa hoje. Então, se você tem esse problema ou essa aspiração, essa vontade de ter um negócio próprio, manda a solicitação para mim, que eu vou bater um bate-papo com você, vou fazer um bate-papo com você, onde juntamente com você a gente vai chegar numa solução, beleza? E a sua contribuição de contar a sua história, de contar um pouquinho como que você quer chegar até lá, também vai ajudar outras pessoas. Porque esse jogo é um jogo de ajudar pessoas, de trazer uma situação real. Então, assim, não tenha vergonha, porque eu não sei até quando que eu vou prolongar essa ideia. Mas eu te garanto que ela vai crescer. Se você tem a oportunidade de estar aqui hoje e não disputando com muitas pessoas, aproveite essa oportunidade. Porque vai crescer, mais e mais pessoas vão entrar, mais e mais pessoas vão querer. E aí vai ficar mais difícil para você. Beleza? Então, assim, quando a gente pensa em redes sociais, quando a gente pensa em lançamentos digitais, o que a gente tem que pensar? Estamos lidando com pessoas e as pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas com um monte de informações. Então você precisa atrair essa atenção das pessoas. Você precisa criar um relacionamento com as pessoas. E como é que faz para criar um relacionamento? Primeiramente, você precisa definir muito bem o seu nicho. A maioria dos pequenos empreendedores não querem definir o nicho. Não se atentam a isso. E o que é nicho? Nicho é uma pequena parcela do mercado. A pequena parcela do mercado onde você vai encaixar o seu negócio. Uma pequena parcela do mercado que ninguém está atendendo. Aí você pensa, putz, Cleiton, se eu pegar uma pequena parcela do mercado, eu vou atender poucas pessoas, eu não vou atender várias pessoas. E eu quero vender muito. Só que aí que está o erro. A grande maioria das pessoas acreditam que nichar você vai vender para poucos, que o mercado ele é extremamente pequeno.
Dificilmente um mercado é extremamente pequeno. Dificilmente. E você não precisa vender para o mundo todo. Você não precisa querer abraçar o mundo todo. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Então, você nichando, você separando uma pequena fatia do mercado, você se posiciona como alguém relevante naquele setor, naquele pequeno nicho. Então, você atende muito bem uma pequena parcela de pessoas depois. Então, você atende muito bem uma pequena parcela de pessoas depois. Você expande, porque naturalmente outras pessoas vão querer o que você está oferecendo. Automaticamente. Quando você nicha, quando você separa a sua empresa para atender uma demanda pequena, você fortalece a sua base porque você não atende, você não fala com todo mundo, você fala especificamente para um grupo de pessoas. E outra, você consegue atender bem, porque o grande problema é não atender. Porque não adianta nada você chamar a atenção das pessoas, não adianta nada você conseguir a atenção das pessoas e depois não conseguir manter. Depois essas pessoas não te procurarem quando elas quiserem comprar. Olha só que louco. Não adianta. É quase a mesma coisa de você arrumar a cama para outro deitar. Já parou para pensar nisso? De arrumar a cama para outro deitar? Por exemplo, existe uma dor, existe um problema, existe uma possibilidade de ganho maior. Você está atento àquilo ali e você inicia. Só que você inicia não de uma forma legal, não de uma forma correta. E vem outro e percebe e fala assim, existe uma oportunidade ali. E faz da forma correta. Ele começa a atender muito bem esse grupo específico de pessoas e você está querendo abraçar o mundo todo. Então ele já sai na sua frente. Então você sugeriu, de certa forma, uma ideia, você criou uma ideia ou você esteve atento a uma ideia e arrumou para outro fazer. Já que vai começar, então comece da forma correta. Já que vai começar, faça da forma correta. Então, nichar é a primeira parte. É a primeira parte que você precisa entender. Nicha. Como é que eu nicho? Eu pego o mercado todo e eu vou descendo cadeias. Por exemplo, o mercado de chocolateria. Tem pessoas que fazem chocolate, fabricam chocolate, as grandes indústrias. Dentro do mercado de chocolate tem aquelas pessoas que fazem ovos de Páscoa. É o mercado. Dentro desse mercado tem as pessoas que fazem trufas. Tem as pessoas que fazem brownie. Dentro do mercado de brownie tem aquelas pessoas que fazem brownie fitness. Então você vai descendo. Você nicha, você encontra o seu mercado e você vai nichando. Até o quê? Até não encontrar ninguém bem posicionado. Até não encontrar uma marca ou uma empresa que esteja na cabeça das pessoas como o número 1. Você pergunta, quem é aquela pessoa no mercado? Quem está atuando nesse mercado? Quando você nicha, automaticamente você se posiciona. Isso é muito negligenciado pelos pequenos empreendedores. Isso é ruim. Isso é péssimo. Mas quando você entende isso, você se posiciona da forma correta. E aí você tem a possibilidade de criar esse relacionamento de uma forma muito maior com esses pequenos empreendedores. Uma outra coisa que você tem que fazer, que a grande maioria das pessoas não compreendem e que negligenciam, é definir muito bem quem é esse cliente. Você precisa saber quem é esse cliente, mas saber quando eu estou querendo dizer, não superficialmente, é saber de fato quem é esse cliente. Aí você vai pelos dados demográficos. Qual é o sexo, qual a idade, qual a escolaridade, qual a profissão, qual o salário, qual é a preferência política dessa pessoa. Você precisa entender como que pensa essa pessoa. E por quê? Porque falar com uma mulher é diferente de falar com um homem. O homem quer as coisas mais diretas, as mulheres querem as coisas mais lúdicas.
É diferente o relacionamento que você cria, a base é diferente. E você precisa estar atento, porque não é simplesmente falar com todo mundo. Que nem, eu sei que a maioria dos meus clientes, a maioria das pessoas que me acompanham, a maioria dos alunos, são mulheres. São mulheres que aspiram a empreender. Tem diversos nichos de avatares, mas você precisa definir um. Você precisa saber quem é. Homens, no meu nicho, são homens que já empreendem, que estão com dificuldade de entender como é que funciona o mercado, como é que faz para crescer. E normalmente, ele quer uma solução a longo prazo, ele não quer uma solução imediata. Alguns não têm paciência, mas a grande maioria quer uma solução a longo prazo, mas que resolva o problema de vez. Quando você compreende quem é o seu avatar, fica muito mais fácil a linguagem, fica mais fácil a forma de como você se comunica com esse avatar, se comunica com essas pessoas. E aí, cada vez mais você diminui essa barreira com o cliente, porque você cada vez mais é assertivo. Você entrega cada vez mais o que ele quer, o que ele precisa, e de uma forma que ele entende. De uma linguagem clara. Porque assim, não adianta nada você falar, não adianta nada você perder seu tempo, digamos, trabalhando numa estratégia, trabalhando numa forma de trazer esse conhecimento, se a pessoa não compreende. Se a linguagem não é clara para ela. Se parece algo, tipo assim, de outro mundo. Pode ser uma coisa simples. Você pode estar vendendo chocolate na rua, mas se você não souber explicar o chocolate de uma forma que ele entenda, fica muito difícil você converter em vendas. E parece bobo uma situação como chocolate. A pessoa não entende chocolate. Porque talvez na sua cabeça você acredite que, tipo assim, é uma coisa boba. A pessoa deveria saber. Mas nem sempre a pessoa tem que saber ou a pessoa está atenta para saber. Tem coisas que as pessoas não estão nem aí. E se você quer converter em vendas, você precisa ajudar ele a entender isso. Você precisa ajudar ele a compreender essa pegada. Então, assim, se você definir muito bem quem é esse cliente, você consegue de uma forma muito mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu escrever. Estou escrevendo uma coisa aqui. Então, assim, você precisa definir o seu nicho, e isso parece até bobo. Talvez você que esteja aqui comigo acredite e fale assim, não é pra tanto. Tipo assim, não tá falando nada de novo. Realmente, não tô falando de nada de novo. Só que as pessoas, elas deixam de fazer a base. Deixam de fazer o simples. E o simples é o que resolve. Você precisa voltar à base do que é fazer um negócio bem feito. A base é o que vai fazer você crescer, alavancar o seu negócio. Isso em qualquer área. Isso pode ser no esporte, é a base. A base é tudo. Se você não tem base, se você não tem uma estrutura sólida, você não vai conseguir. E nicho, subnicho pode parecer básico para você. Mas se você não está fazendo, eu tô acertando no ponto que você precisa. E que grande maioria das pessoas precisam. O pequeno empreendedor não teve oportunidade lá atrás de compreender essas coisas. Ninguém ensinou. Só que, para você fazer um lançamento bem feito, para você entender como que você vai conseguir despontar nesse mercado, você precisa subnichar. É básico, mas você precisa subnichar. Você precisa entender e querer atender uma pequena parcela específica. Uma pequena parcela específica. Seja bem-vindo, tá, gente?
Se você quiser mandar uma solicitação para mim, entrar ao vivo para resolver questões do seu negócio, hoje manda para mim, não perde a oportunidade, porque esse quadro do 751 vai crescer cada vez mais, tá? Então mais pessoas vão vir, mais pessoas vão ficar sabendo e a oportunidade de conversar comigo vai ficar escassa. Isso eu sei, tá bom? Então se você tem dificuldade no seu negócio ou no seu lançamento, como que você pensa em criar esse relacionamento com o cliente, manda para mim a solicitação, nós batemos um papo aqui agora, tá bom? Então assim, definir o nicho, definir os dados demográficos, você já sabe qual o mercado que você está atuando, quais são as pessoas e qual é o avatar. A sua linguagem fica mais fácil, fica muito mais fácil a sua comunicação. Então assim, outra coisa que você precisa definir muito bem é aonde está a atenção desse meu avatar. Aonde está a maioria da atenção. E por que eu estou falando disso? Porque assim, dependendo do nicho que você tá, se é B2B ou B2C, B2B, tá? Para quem não sabe, é você falar de empresa para empresa, e B2C é você, empresa, falando para pessoa física. Dependendo do mercado onde você tá, você precisa compreender aonde está mais esse possível cliente. Aonde está mais. Eu já falei aqui em outras oportunidades, né, que alguns B2B, algumas empresas que falam para empresas acreditam que, tipo assim, o futuro cliente dele não está nas redes sociais. Isso é burrice. E se você pensa dessa forma, sinto muito, você precisa rever isso aí. Porque são pessoas que trabalham nas empresas. Então, essas pessoas também têm vidas sociais. As pessoas também têm redes sociais. As pessoas também transitam nessas redes sociais que você não dá a mínima. Só que tem algumas redes sociais que são de preferência dessas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que está mais no mundo corporativo mesmo, um mundo corporativo de disputa. Essa pessoa está mais lá no LinkedIn. Lá no LinkedIn. Talvez você pensou aquela rede social que tem muita discussão. Só que aí é um ambiente muito polarizado. É um ambiente onde tem muita extremidade. E você deve evitar ambientes assim. Porque são ambientes muito tóxicos. Então você precisa um ambiente onde as pessoas não guerreiam. E aí você pode falar, mas tipo assim, talvez essas pessoas estejam lá também no LinkedIn, por exemplo. Sim. Mas sabe aquela criança que às vezes ela é a péssima criança, ou aquele adulto que é um péssimo adulto, talvez numa casa dos pais ele é um péssimo adulto, mas quando ele vai na casa da outra pessoa, ele não é. Ele sabe se comportar. E tem muitas pessoas que são assim. Então, como aquela rede social é um ambiente mais tóxico, a pessoa acha que ela pode falar tudo o que pensa, agir da forma que a maioria das outras pessoas age. E quando ela chega numa outra, ela se contém. Então, você precisa estar atento a isso. Então, você precisa estar atento qual a rede social que mais traz retorno. Não que você deve ignorar as outras, mas você precisa saber aonde está esse cliente. Que nem, se o seu produto é um produto futuro, dependendo do nicho que você se encontra, o TikTok é essa rede que vai te trazer um retorno muito maior. Porque, embora surgiu como uma rede de dancinhas, tem muito jovem concentrado. Só que esse jovem, ele vai virar um adulto. Esse jovem, ele vai crescer. Ah, mas eu preciso de dinheiro agora. Sim, você precisa de dinheiro agora. Só que esse jovem é o que vai ver o seu produto. E quem que vai comprar o seu produto? São os pais. Então você não vai falar com os pais porque os pais não estão lá, mas você vai falar de uma forma com o jovem para que ele entenda e passe a mensagem para o pai. É estar atento a quem que vai resolver o seu problema. Quem vai comprar é o pai, mas quem vai resolver o seu problema é o filho. Se você trabalha no mercado de educação, por exemplo, quem vai estudar é o filho. Mas dependendo da rede social onde você comunicar, quem vai estar lá vai ser o pai. Então a comunicação é diferente. Não adianta você achar que você vai fazer a comunicação para o filho. Você compreende? Inverte a situação. Porque a rede social se encontra mais pessoas de uma determinada característica. Uma vez eu resolvi um problema
Resolvi não. Fiz uma ação que trouxe muito retorno para uma escola de dança, onde a comunicação era simples. Tire seus filhos do celular. Simples, pura. Tire seus filhos do celular. Pum. Qual pai que não quer que o filho saia do celular? Por quê? Nós que estamos beirando os 40. Tivemos uma educação onde brincávamos na rua. Tinha toda aquela coisa de subir em árvore. Nós acreditamos que isso era o ideal de se crescer. Isso era o ideal de infância. O que é uma completa mentira. Mas enfim, tínhamos esse pensamento. Tínhamos não. A grande maioria ainda tem esse pensamento. E como é que você acerta o cliente de uma forma correta? É entendendo esse cliente. É criando esse relacionamento com o cliente. É criando e acertando aquilo que ele espera. Aquilo que ele tem como um problema. Tá compreendendo, né? Tá fácil. Então, defina muito bem qual a rede social que vai te trazer mais retorno. Qual a rede social que mais encontra a pessoa. E dependendo se esse avatar, se esse possível cliente, ele se encontra em todas, ou diversos avatares se encontram em todas, você vai ter que falar em cada rede social da forma com que ele entenda, da forma como ele compreenda. Diversos tipos de avatares. A comunicação vai ter que ser exata, a comunicação vai ter que ser diferentemente para cada avatar. Então é assim, independente de seu cliente ser B2B ou B2C, você precisa ser assertivo. E você só é assertivo entendendo quem é esse cliente. Tá? Outra coisa que você precisa entender. As pessoas, elas têm o poder em suas mãos de ver ou não ver. De ver ou não ver. Talvez interesse, talvez o momento não seja esse, talvez ela esteja ocupada demais. Tem muitas coisas. Então, para você chamar a atenção dessa pessoa, você vai ter que entregar o que ela quer. E para você ter essa atenção, você precisa criar conteúdos. Você vai precisar criar conteúdos. Porque é um meio que você tem mais consistente de criar esse relacionamento. Porque você vai estar criando conteúdos e vai estar entregando aquilo que a pessoa quer. Porque hoje você não chama atenção de um cliente ou de uma pessoa se você não entrega o que ela quer. Você tem que entregar aquilo que para ela é valor. Seja o que for. Você poderia vender cachaça aqui. Poderia vender cachaça. Não adianta nada. O grupo de cliente específico que te segue, te acompanha, é ser da igreja. Se você está vendendo cachaça. Talvez alguns parariam para te ouvir, só para entender um pouquinho, mas a grande maioria não ia comprar. Porque não é o seu avatar. Então você está comunicando para a pessoa errada. Então quando você comunica, quando você faz conteúdos, você afasta aquele cliente que não quer. Isso não é ruim, isso é bom. Imagine você minerando. A maioria dos mineradores, eles não pegam ouro, eles não pegam pedras preciosas. Somente. Eles pegam algo que não tem muito valor. Eles pegam a terra. Pega algo que não tem valor, terra. E você vai pegar muita terra, muito pedregulho. Isso é normal. Isso é extremamente normal. Só que você não pode ignorar o fato que, dentre aquele monte de pessoas que não querem, existe aquelas pessoas que querem. Isso é valor. Isso é que é o seu ouro. Você pode, tipo assim, mas é uma das pessoas, mas dependendo do nicho que você estiver, é muito valor. E nós estamos no mercado de lançamentos digitais. O protocolo 1, ele ajuda qualquer pessoa a fazer 50k em um. E o que você precisa entender é que talvez você queira ainda permanecer nesse mundo de vender produtos físicos. E você pode fazer 50k em um produtos físicos. Mas quando você compreender que existe um mercado que você pode ter uma rentabilidade muito maior,
você compreende que cada vez mais você não precisa atender todo mundo, você precisa atender um mercado específico, porque dependendo do valor do seu treinamento, do seu curso, você precisa atender um pequeno número de pessoas para você escalar o seu negócio de uma forma que você nunca viu. Você precisa entender que a pequena parcela vai te trazer um retorno enorme. Porque esse mercado de você trazer conhecimento, além de você transformar a vida de outras pessoas, de mudar realmente de fato a vida de outras pessoas, esse é um mercado onde você consegue escalar e você consegue ganhar autoridade, você consegue ganhar relevância. Isso é extremamente importante. Relevância. Reputação. Entende? São 3 palavrinhas que quando a pessoa para ouvir o nome da pessoa ou para ouvir a pessoa, na cabeça dela tem um peso maior. Aquilo que a pessoa fala tem um peso maior porque a pessoa, ela se tornou alguém notável. Esse mercado, ele vai te trazer muito mais retorno. Muito mais retorno. Então você precisa entender que você não precisa abraçar o mundo todo. Você simplesmente só precisa atender os clientes certos, os clientes que querem comprar. Então, como um garimpeiro, você vai simplesmente separar. E não é ruim você pegar a terra, porque é um processo que você aprende, é um processo que você compreende como que você vai atingir esse cliente que é de extremo valor. Isso vai virar o jogo, isso vai transformar o seu negócio. Olha só, você criando conteúdos diários, você vai meio que afinando, você vai meio que moldando a sua forma de entregar o que o cliente quer. Você vai refinando esse conteúdo, você vai cada vez mais assertivo. Você vai sendo cada vez mais assertivo. Porque não dá. A maioria das pessoas pensa em fazer um conteúdo, e esse conteúdo vai viralizar. E milhões de pessoas vão ver. E da noite pro dia vai ficar famoso. Tem casos que acontece isso? Tem. Só que normalmente não é no seu mercado. Normalmente não é no mercado da maioria das pessoas. É no mercado de entretenimento. E você não está no mercado de entretenimento. Você não está no mercado de trazer alegria para as pessoas. Você está no mercado de trazer solução. Solução. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Como que eu vou resolver o problema do meu possível cliente? Como que eu vou resolver o problema do meu possível cliente? Como? É trazendo conteúdos. Conteúdos que sejam relevantes para as pessoas. Entregue conteúdo. Ensine para ele como que ele vai resolver o problema. Se o cliente ele quer saber sobre bolo, ensine ele como é que ele pode fazer bolo. Se o seu avatar, se as pessoas que você quer vender, você quer ensinar a pessoa a fazer bolos profissionais. Se o seu avatar é essas pessoas que querem aprender, não as que querem consumir, as que querem aprender. Ensine a pessoa algumas técnicas que normalmente ela não encontra. Ensine para ela o básico. Ensine o porquê daquele básico faz o bolo ser o diferencial. É como se fosse uma cirurgia. A maioria dos pequenos empreendedores não compreende isso, mas é. Um médico cirurgião, ele tem que voltar cada vez mais à base para não perder, porque ele vai estudando tanto que ele acaba esquecendo a base. E a base é aquilo que cria toda a estrutura para que ele seja um excelente cirurgião. E se você quer ser um excelente empreendedor, você precisa dessa base. Então você precisa entregar conteúdo, você precisa estar atento àquilo que seu cliente quer, àquilo que seu avatar quer. E ainda na analogia da pessoa que faz bolo, que quer ensinar outras pessoas a ser profissional fazendo bolos, automaticamente, ao ensinar essas pessoas que querem ser profissionais, outras pessoas que não querem ser profissionais vão querer contratar o serviço dela. Isso é um efeito colateral. Você está mirando no alvo, mas isso não quer dizer que o entorno do alvo não está mirando em você. Então, você acaba sendo cada vez mais assertivo.
Você acaba sendo cada vez mais uma pessoa que entende o seu mercado, que entende qual é o problema das pessoas no seu mercado. E o problema no meu mercado é conteúdo. A maioria das pessoas fazem conteúdo de forma errada. Uma, não atinge o avatar que ela quer. E você pode ter essa consciência olhando seus números. Pega lá o gráfico, olha os números do ano inteirinho. Estamos quase no final do ano. Vê o quanto você cresceu. Vê o quanto que você cresceu em números de vendas. Não é rede social, não é o número da sua rede social. Vamos ser bem claros. Quanto você cresceu em número de vendas. Analisa, vê. Porque chega um momento que você não está atingindo mais o cliente certo. Porque você começou a falar um monte de coisa, você começou a entregar um monte de coisa, você se perdeu. Porque talvez mais pessoas estão te vendo, talvez mais pessoas estão curtindo, talvez mais pessoas estão comentando parabéns, só que não é o cliente certo. Ele só te dá parabéns, mas opa, eu não quero seu produto. Você precisa definir isso muito bem. Você precisa falar diretamente com aquela pessoa que vai um dia ser seu cliente. É assim que você vai criar esse relacionamento. Com essa pessoa que não está sendo assistida, que ninguém está dando atenção. Olha só, outra coisa que você precisa e vai acontecer é criar uma audiência. Você falando diretamente, você criando esse relacionamento de entregar aquilo que as pessoas querem, de estar mais próximo, você vai criar uma audiência em torno de você. Você vai criar um número de pessoas que param para te ver, que param para te assistir, que param para ver o que você tem para falar. E isso é muito poderoso porque à medida que você cresce, essa audiência também vai crescer. Essa audiência também vai te acompanhar. E muitas das vezes essa audiência espera que você espera que você venda para ela. Então, olha só o tanto de coisa que acontece quando você define muito bem, quando você volta para a base, quando você cria uma estrutura sólida. Olha só, quando você começar a criar esse relacionamento, quando você iniciar esse processo de fazer conteúdo, você não precisa fazer conteúdos em demasia, você não precisa querer abraçar o mundo. Faça devagar e entenda. Escolha um dia da semana e entregue esse conteúdo um pouquinho mais denso. Nós estamos com esse projeto diário. Você não precisa vir para o projeto diário. Você pode fazer uma vez na semana. Tem um mentorado meu que ele faz uma vez na semana, todas as quintas. Todas as quinta-feiras, tá ali, ó, encontro marcado com a audiência que ele criou. Toda quinta. Então, ele vai acertando. Ele vai compreendendo como é que ele vai atingir esse avatar, como é que ele vai atingir esse cliente. Então, marque um dia. Você precisa definir os seus conteúdos diários, mas esse é um conteúdo pré-sal, é um conteúdo gasolina, aquele conteúdo pequeno que acelera o seu relacionamento. Mas um conteúdo assim como esse, uma live, você precisa definir um único dia. Vai devagar, mas faça. Só que assim, não para, porque senão esfria. Lembra, é relacionamento. Você pode gostar da pessoa, você pode se interessar pela pessoa, mas se você não tem um contato, se você não tem aquele relacionamento diário, esfria. E o pior, esfria e vem outro e toma o seu lugar. Porque está fazendo melhor, está dando atenção, está entregando aquilo que a outra pessoa quer. E você não quer isso. Você quer ser assertivo, você quer que aqueles meses que você trabalhou obtenha um retorno, venha um retorno para você. E como é que vai vir esse retorno? É você mantendo, é você compreendendo que você está no jogo a longo prazo, que vai acontecer. Vai acontecer. Talvez não no momento que você queira, mas vai acontecer e você precisa manter-se forte, resiliente, porque todos esses meses que você está fazendo isso,
ele vai acontecer de uma forma muito forte, muito potente. E isso vai jogar você em outro patamar. Isso vai colocar o seu negócio em outro patamar. Porque você não está acostumado com um volume muito alto de vendas. Você não está acostumado. Mas quando acontecer, quando esse momento chegar, você vai estar preparado. Porque você teve tempo para maturar esse negócio. Você teve tempo para se preparar. Você teve tempo para esperar isso acontecer. Só que o grande problema é quando você inicia e você se cansa. Você inicia e você procrastina. Ou você inicia e você tem preguiça. Preguiça vai ter. Nem sempre. Nem sempre a gente está disposto. Nem eu dormi 5 horas hoje. 5 horas para você pode ser muito, mas para mim é pouco. Para mim é pouquíssimo. Tem dia que eu durmo 4 horas, tem dia que eu durmo 3 horas. Mas o comprometimento a longo prazo me faz estar atento, me faz querer estar aqui. 1, porque eu estou no jogo a longo prazo. 2, porque o meu projeto é te ajudar. O meu projeto é transformar vidas. É isso que me traz realmente uma vontade a mais. É isso que me traz. E esse é o ponto final que eu gostaria de trazer para você. É assim. Você precisa entender cada vez mais que trabalhar por trabalhar não vai te trazer um retorno que você espera. Talvez você esteja feliz com a remuneração que você esteja, mas talvez infeliz com aquilo que você faz. E as pessoas levam um tempo da vida para perceber que aquilo que ela faz é uma droga, que aquilo que ela faz não traz felicidade para ela. E aí ela começa muito tarde. Não muito tarde da forma como a maioria das pessoas entende. Tarde que eu digo é, todo empreendimento tem um processo de maturação, tem um processo para que ele comece a vingar, para que ele comece. E quanto mais velho, quanto mais numa certa idade, menos paciência a gente tem. A gente quer processo para onde? A gente não quer aprender. A gente fica suscetível a repetir as mesmas coisas. Alguns falam em falta de coragem, mas eu compreendo como uma zona de conforto criada. E isso é ruim. Isso é péssimo. Então, quanto mais você deixa isso para depois, menos a chance de você colocar isso em prática. Então, inicie aquilo que você gosta, inicie aquilo que você tem a verdadeira paixão. Aquilo que faz realmente você acordar. Eu fico extremamente feliz em poder ajudar qualquer pessoa que entre em contato comigo. Isso me faz muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque eu estou ajudando outra pessoa. Estou ajudando outra pessoa a conseguir chegar aonde ela espera. Isso é muito bom. Então, já que você vai iniciar, inicie aquilo que você tem propósito. Inicie aquilo que você realmente enxerga como valor. Te faz feliz. Quando você faz isso, esse relacionamento ele fica muito mais claro. Esse relacionamento fica muito mais assertivo. As pessoas vão querer, porque vê nos seus olhos o brilho, a vontade de fazer aquilo bem. E não tem nada mais gostoso do que fazer algo bem. De fazer com que outras pessoas consigam enxergar aquilo que você enxerga. Hoje, infelizmente, você pode não acreditar, você pode até duvidar e você pode até procrastinar. Só que não tem força maior do que fazer lançamentos para tirar uma empresa do papel ou do estado que ela se encontra pequena. Não tem mais assertiva. Porque você precisa trabalhar o seu marketing. Você precisa fazer o seu marketing de forma eficaz. Isso aí você não aprendeu. Isso aí você não aprende na faculdade. Infelizmente. A realidade da faculdade é outra. A realidade da faculdade são para grandes negócios. A realidade da faculdade são para empresas multinacionais. É outra realidade. Mas para o seu pequeno negócio, para iniciar um negócio, não existe nada mais potente do que fazer lançamentos. Não existe. O protocolo 1 é uma técnica que não é fácil, mas que te coloca numa situação que outras técnicas não te colocam. Beleza? Então é isso.
Todos os dias, 7h51, manda uma solicitação para mim, que eu terei o maior prazer em conversar com você. Beleza? Então, é isso. Criar relacionamento com o cliente. Se você gostou, manda esse conteúdo para alguém. Ajude essa pessoa também a entender como é que funciona esse mercado. Beleza? Então é isso. Fica assim então.